Olá, boa tarde. Para quem está aqui online, para quem vai assistir depois, eu vou deixar gravado por alguns dias essa aula de mindset de negócios e eu espero contribuir de alguma forma para que você que está começando o seu negócio ou que já tem um negócio e quer alavancar, né, sendo empreendedor, em qualquer área, principalmente no desenvolvimento humano, vocês possam entender o quanto que ter um mindset de negócios bem estruturado faz com que o seu negócio possa evoluir. Hoje a gente falando dos profissionais que vivem de coaching, cerca de apenas 5% desses profissionais que se formam em coaching hoje conseguem viver desse negócio, somente de coaching. E aí, esse grupo seleto, né, ele é chamado do Clube dos Cinco. E esse clube, ele é super VIP, né? Que só entra nele quem é capaz, né, de transformar a sua paixão em um negócio real, gerar valor, né, para os seus clientes, seus coaches, e ser bem remunerado por isso, né? Atender os seus próprios critérios de sucesso. É isso que define o Clube dos 5%. E o que diferencia essas pessoas de todas as outras que querem ter sucesso, tem uma paixão, né? Muitas vezes são inclusivas, muito boas, mas, no entanto, por alguma razão, elas não conseguem alavancar. E isso a gente vai ver nessa primeira aula, alguns pontos, e essa é a aula 1 de 4. E uma das coisas que diferencia essas pessoas é a percepção do que basta querer viver, né, da sua paixão e o que é preciso para estruturar esse negócio. O alinhamento, né, do que as pessoas têm entre os seus pensamentos, as suas ações, os seus objetivos, ele é muito aderente, né? Não existe para eles querer fazer apenas o que gosta ou deixar para depois, né, uma coisa que é importante, mas é chata. A hora de fazer o que deve ser feito é agora, né? E o que você acha? E você acha, né, que acaba por aí? Não, essas pessoas ela têm um controle financeiro muito bem administrado, elas entendem que os seus negócios precisam ser financeiramente saudáveis para que eles realmente possam viver do que amam. Então, se você é um profissional do desenvolvimento humano e quer entrar nesse clube dos 5%, precisa ser capaz de transformar, né, a sua paixão no negócio de verdade. Entendendo que exercer diversos papéis no seu negócio, não apenas a parte legal dele, né? Precisa superar o trauma, abraçar o Excel, pois eles podem sim ser o seu melhor amigo agora no início do seu negócio, né? E agora, nessa primeira aula, eu vou te dar um passo a passo do que fazer agora, né, com tudo isso. Então, bora, porque a gente tem muito conteúdo para poder conseguir entrar nesse clube dos 5%. Vem comigo. Eu vou compartilhar agora, eu vou compartilhar aqui agora a minha tela para que vocês possam acompanhar o conteúdo, né, de maneira... sem problemas, Laércio. Se tiverem alguma dúvida, para não perder o conteúdo, eu vou ir falando, tá? E aí, qualquer coisa, vocês coloquem aqui, que na hora que eu der um tempinho aqui para beber uma água, eu peço desculpas também, porque eu tô com um pouquinho de dor de garganta, então eu tô com a garganta arranhando, aí de vez em quando a minha voz vai estar falhando, e aí vocês vão, se tiverem alguma dúvida, coloquem aqui no chat, e também depois no final eu vou dar um tempinho para poder a gente conversar um pouquinho para vocês tirarem dúvidas, tá bom?
Vou colocar aqui. Então, o que a gente vai falar, né, nessa aula de Mindset de Negócios e a importância dela? Eu falo isso porque quando eu comecei o meu negócio em coaching, eu não tinha nada estruturado. E ter esse conhecimento, né, de como alinhar os meus pensamentos, as atitudes, os comportamentos aos meus objetivos de empreender com sucesso, ele fez todo sentido para mim. E aí, existem, né? Vocês estão vendo a minha tela aqui que eu compartilhei, né? Estou tentando. Só um minutinho que tá dando um erro aqui. E aí, alinhar, existem dois tipos de empreendedores, né? Aqueles que querem empreender, né? Que dizem que tentam empreender, e aqueles que realmente empreendem. E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho desse tipo de empreendedor. Aqueles que empreendem, né? Eles às vezes tentam empreender, querem empreender, dizem que vão empreender, mas acabam no final sempre arrumando alguma desculpa, ou até às vezes por não ter um negócio bem alinhado, ele acaba se frustrando, né? E deixando com que esse negócio, né, seja mal estruturado, e por conta de qualquer obstáculo que ele encontra no meio do caminho, ele desiste, ele arruma uma desculpa, ele vê os sabotadores como obstáculo. E tem aqueles que fazem o que tem que ser feito, dizem que, mas acabam também dizendo que vão fazer, dizem que querem fazer, dizem que antes de fazer precisam de ir e arrumam uma desculpa, dizem que estavam indo fazer quando alguma coisa aconteceu e ele teve que desistir e tal, e tal, e tal. Então, existem aqueles que empreendem, que independente de sabotadores de crenças, eles seguem firme, e existem aqueles que fazem o que tem que ser feito, mas que acabam, por algum motivo, desistindo aí no meio do caminho. E aí, a gente tem também Tá dando um erro aqui na minha tela. E aí é claro que cada um vai saber, né, das suas reais dificuldades, né, do seu porquê, porque para o seu empreendimento dar certo, você tem que saber o seu real porquê. É claro que empreender vai muito além, né, do mindset, né? Tem que ter conhecimento, tem que ter habilidade, tem que ter muita atitude, né? Que é o famoso chá que a gente conhece. Mas a sua atitude, ela vai ser um reflexo do seu mindset. Por isso que o nosso objetivo é fortalecer os nossos pensamentos, nutrir com as atitudes de forma alinhada, alinhada com os objetivos, né? E um outro ponto muito importante é que quando a gente olha para essa tríade do chá, né, é comum que a gente observe e foque no que a gente ainda não tem, na habilidade que a gente ainda não conseguiu adquirir, né, no conhecimento que aí a gente quer fazer cursos e mais cursos, e sempre acha, depois de eu obter esse certificado, eu vou conseguir dar início ao meu empreendimento, né? E sempre arruma uma desculpa quando a gente foca naquilo que a gente não tem, né? Seja esse o conhecimento, seja uma falta de habilidade ou uma falta de atitude. E isso muitas vezes acaba que, até certo ponto, para o desenvolvimento contínuo do negócio, é muito nobre, né? A gente não querer fazer algo que a gente não tem segurança, que a gente não saiba se vai dar certo, né? Empreendendo. Só que isso, de maneira alguma, pode se tornar um sabotador do seu empreendimento ou um paralisador do seu negócio, né? E isso também não pode ser um impeditivo para você colocar o seu negócio em movimento.
Então, esse aprimoramento do negócio, do seu empreendimento, ele vem da realização, de tentar, de fazer novamente, de melhorar. Então, assim, empreender é isso. Você faz, testa, testa de novo, melhora aquilo que você acha que deixou a desejar e testa de novo. E aí você vai conseguir, com o tempo, ter mais segurança e deixar, né? Porque muitas vezes a gente tem a crença do não merecimento, né? A crença de que eu não sou bom o suficiente. E isso tudo faz você deixar de levar a sua mensagem para o mundo, né? Deixar de colocar aí o seu porquê para poder né, ter esse empreendimento no desenvolvendo, né? E aí a gente tem, né, tanto essa falta, né, de conhecimento, de habilidade, de competência, né? Ela pode impactar muito a nossa vida. E aí, por que falar sobre o mindset de negócios? Vamos aqui. A gente fala, né, do mindset de negócio porque o objetivo, né, desse encontro é você entrar para o clube dos 5%. E aí, mais na frente, você vai entender o que é fazer parte desse clube dos 5%. O que diferencia as pessoas que empreendem das pessoas que dizem que querem empreender? E por que apenas 5% dessas pessoas que dizem que querem viver da sua paixão realmente conseguem? E o que faz com que 95% das pessoas fiquem patinando e não saia do lugar? Então, é muito importante a gente entender o porquê você deve fazer parte desse clube dos 5% e quando você não vai fazer parte desse clube dos 5%. E por que a gente vai falar de mindset de negócio? É fato que são diversas emoções e que de vez em quando é necessário se permitir sair, né, de cena um pouquinho, depois voltar, né, mais forte de novo para a cena. Por quê? Às vezes, né, não é todo dia que a gente amanhece, né, empolgado, né, que vai dar certo, que isso é muito bom, que eu vou fazer e vai acontecer. Não, tem dias que a gente acorda, tem fins de semana que a vontade é ficar no sofá, debaixo de um cobertor, vendo Netflix, comendo um brigadeiro, um pote de sorvete, né? Passear. Né? Agora, em tempo de pandemia, a gente não consegue fazer tanto isso, né? Tá bem restrito, mas a vontade nossa é disso. Só que às vezes a gente tem que se recolher para que depois a gente venha com mais força para poder colocar a nossa ação, né, em movimento, né, para poder a gente vir para a cena fortalecido, né, vir para o nosso negócio mais fortalecido. E aí é muito comum quando a gente fala do nosso negócio como se fosse parte da gente. Mas quando a gente fala de mindset de negócios, a gente não está falando nem da gente e nem do nosso negócio em si, mas sim da forma que a gente pensa em relação ao nosso negócio. Isso. É fundamental você entender que as nossas atitudes em relação ao nosso negócio. Por exemplo, quando você pensa no eu, né? Você pensa assim, ter autoconhecimento, ter desejos, ter necessidade, ter mais expectativas, ter sentimentos, ter valores, ter crenças, ter habilidades, ter motivações, ter autossabotadores, ter medos, ter comportamentos, né? Isso a gente está falando de nós, né? Do eu, né? Não é do eu, é do eu, né? E quando a gente fala sobre o nosso negócio, a gente fala de metas, de indicadores, de propostas de valor, de produtos e serviços, de ferramentas, de método, de diferenciais, de identidade, de resultado, de cliente, de lucro, de concorrente. Então, o que acontece? Quando a gente fala do mindset de negócios,
a gente precisa ter esse alinhamento entre esses dois, né? Que é o que eu quero, né, para o meu negócio e o que eu quero, e como está o meu negócio atual, o eu. Isso tudo tem que estar vinculado. É porque tá ruim o slide aqui, gente, por isso eu não estou nem enxergando, né? E o que eu estou disposto a fazer, né, para que o meu negócio consiga alavancar. E no começo, né, do empreendimento, é muito comum a gente ter essa confusão entre o que eu sou, o que é o meu negócio, o que eu quero para o meu negócio, o que eu estou disposta a fazer pelo meu negócio. E na maioria das vezes, quando você está sozinho, quando você tenta empreender sozinho, o que acaba acontecendo? A gente entra numa crise existencial, porque somos nós mesmos nos cobrando por resultados. E a gente tem pressa e quer tudo para ontem. Não é verdade isso? E aí, toma uma água. E aí, o que acontece? Quando você está em grupo, por isso que é tão importante, né, se andar em grupo. Depois que eu aprendi o poder de se andar em grupo, eu não quero jamais deixar de andar em grupo. Porque existe uma curva de crescimento e a gente precisa de ter paciência. E aí, quando você anda em grupo, você consegue identificar, né, as pessoas que têm as mesmas dificuldades que você. E aí, o que você precisa, né? O que você quer precisa passar pela definição de alguns elementos, né? Que você precisa ter para uma regra SMART, né? Para uma meta SMART. Que isso aí todo mundo consegue, né? Acredito que todo mundo tem ideia de qual que é a regra SMART, né? Se você empreende, se você quer viver de coach, né? Quantos clientes pagantes você quer ter, né? Qual que é a sua meta, né? Mensal, trimestral, semestral, anual? Qual que é a sua meta de faturamento? Qual que é a sua meta de clientes, né? Qual que é a sua escassez? Então, você precisa ter clareza do que você quer para que o seu negócio ele passe do eu, né? Comece, né? Que ele comece pelo eu, pelo meu negócio atual, o que eu estou disposto a fazer pelo meu negócio e o que eu quero para o meu negócio. Então, você precisa ter na ponta da língua, saber quantos clientes você quer, quantos lançamentos você precisa fazer, qual que é o seu número de escassez para o cliente, qual que é o seu avatar, né? A gente vai falar disso na mentoria sobre o avatar, né? Você tem que ter o seu avatar definido, né? A sua comunicação com o seu cliente deve ser bem definida, né? Não adianta eu ficar aqui falando de produtividade, de alta performance, de qualidade de vida, né? Que é algo que eu defendo muito, né? Que é um valor muito alto que eu tenho, que eu fale de valores, sem eu entender o que é meu e me comunicar, né, para o meu cliente de forma que ele vai entender o que eu estou falando. E aí, a gente precisa ter essas metas, né? Precisa saber qual que é o número de escassez com base naquilo que eu estou disposto a fazer pelo meu negócio. Por quê? A gente sabe que se empreender hoje, a gente faz alguns sacrifícios, né? A gente tem alguns sacrifícios. Mas até que ponto, né? Que sacrifícios que você está disposto a fazer? Eu, por exemplo, né, por ter a qualidade de vida como um valor muito grande para mim, eu não tenho, né, o meu número de escassez, ele é menor, porque eu gosto de ter, hoje eu estou em casa sozinha, por isso que eu estou aqui gravando essa aula, né? É ao vivo. E só que eu, muitas das vezes, eu não quero estar todo fim de semana ocupada com o meu negócio. Eu não quero passar todas as noites
ocupado, porque meu marido trabalha CLT e eu trabalho em casa. Então, o que você está disposto a fazer, né, para que o seu negócio alavanque e, diante disso, né, qual que é a sua meta, né? Como ela está alinhada com o que você está disposto a fazer, né? Por isso que o alinhamento por isso que é tão importante o alinhamento com o seu negócio, né? Você precisa estar alinhada com seus objetivos, né? Que o seu pensamento, o seu comportamento, os seus objetivos, né? Ele tem que buscar atender com clareza o que significa cada uma das métricas do seu negócio para você. O que é uma agenda lotada para você? Quando você olha para o seu negócio, para a sua vida, né, para as suas necessidades financeiras, explore isso e procure entender esses fatores para que não haja ansiedade e frustração. A gente precisa avaliar para não colocar pressão desnecessária no nosso negócio, né? Não existe um negócio de sucesso quando o custo pessoal ele é muito alto. E é isso que você precisa entender, né, nos seus limites, né? Sacrifícios, eles serão necessários. Momentos de pico haverá em qualquer lugar. Mas ele precisa ter a hora para começar e ter a hora para acabar. E aí você precisa testar, né? Quando você não está ferindo os seus valores, o quanto você está disposto a sacrificar o seu negócio, né? Então, isso é muito importante, né? E aí, por que falar de mindset de negócios? Porque para você conquistar a realização profissional, você precisa encontrar o equilíbrio, né? O seu equilíbrio entre o pessoal e o profissional, né? Porque não existe uma fórmula mágica para todas as pessoas. Talvez o que dê certo para você hoje, daqui 1 mês, 2 meses, 5 meses, já não vai estar dando certo mais. Você vai ter que mudar a sua estratégia, né? Então, o nosso equilíbrio ele é dinâmico. Ele muda de acordo com as nossas necessidades e as nossas circunstâncias. Faz sentido para vocês isso, gente? Então, você precisa entender a que ponto você está, que você consegue, né, sacrificar a sua qualidade de vida, né, a sua saúde, muitas das vezes, se ela tem um valor muito alto. E aí, independente, né? Cada um tem o seu valor, cada um tem o seu pensamento, né? Do que quer, né? De faturamento, de escassez, o que é a agenda lotada para você. Eu atendi uma cliente que ela estava desesperada, porque ela não estava. Ela dizia assim que não estava com a agenda lotada e que ela estava desesperada e tal. E aí, conversando, né, sobre o que é ter agenda lotada, o que é agenda lotada para você? Qual que é o seu faturamento? Qual estilo de vida você quer ter? Discutindo, conversando, né? Tudo isso. Ela entendeu que naquele momento ela estava com 3 clientes e que aquele número de 3 clientes era o número de escassez dela. Ela só queria trabalhar com 3 clientes mesmo. E que para isso ela precisaria ter um cliente por mês. Ela precisaria conquistar apenas um cliente por mês. Porque o processo dela durava em média 2 meses. E aí, na hora que um estivesse acabando, ela encaixaria outro na agenda e assim ia. Então, quando ela viu que ela estava com a agenda lotada, que era o que preenchia todos os requisitos para ela deu aquela aliviada. Mas aí eu falei com ela, mas por que você ficou tão desesperada? Ela falou assim, porque eu nunca tinha parado para pensar assim. E agora eu sei que eu estou no caminho certo. Agora, imagine só, né? Mas você tem que ser muito congruente com o que você quer para a sua vida, né? Com o seu estilo de vida, com as suas necessidades, né? Você tem que ter essa congruência para que você consiga realmente fazer o seu negócio dar certo, né? Saber o que é ter a agenda lotada, conhecer o seu avatar,
né, todas as características dele, para poder ter uma comunicação eficiente, para você vender o seu produto, seu serviço e o que você quiser, né, tanto no mundo online quanto no mundo offline. E aí, para você conquistar, né, a sua realização profissional, você precisa encontrar o seu equilíbrio, né? Não existe fórmula mágica que sirva para todas as pessoas. O nosso equilíbrio ele é dinâmico, ele muda de acordo com as nossas necessidades e as nossas circunstâncias. Uma coisa que não dá certo não significa que ela é ruim. Olha o time, forma de lançar, entre outros fatores. Por quê? Tente aprender com tudo que está acontecendo, né? Tirar a lição, fazer os ajustes e fazer de novo. Ajustar e repetir até dar certo. Só que, às vezes, a pessoa faz um lançamento e aí dá errado, não faz uma venda ou faz só uma venda e aí ela acha que tem que começar do zero. Não. Analisa, reavalia o que você está fazendo para que você consiga fazer o seu negócio, ajustar, né, o seu negócio para que realmente ele dê certo e ele consiga, no seu próximo lançamento, você fazer ele de forma mais dinâmica e que vai, com toda certeza, dar e aí, a importância de se andar em grupo, tá? Porque no grupo, algumas pessoas, né? Cada um tem uma velocidade para se andar, né? Algumas pessoas já têm o avatar definido e aí precisa de outros passos, né, para alavancar o negócio. Alguns não sabem nem o que era avatar e aí tem que começar, né, a desenhar, a estudar, né, a pesquisar o avatar do zero. E do zero não, porque na maioria das vezes a pessoa já tem algo e ela só precisa olhar, né, bem para a vida dela, para a história de vida dela, para poder ela saber. Porque Avatar é assim, não é o nicho não é um casamento, né? Você não precisa viver com ele, se casar com ele para sempre. Você pode começar falando hoje de carreira, né? Eu falo de carreira, de transição de carreira em empreendedorismo, mas daqui a um tempo eu posso querer mudar para relacionamento, né? Então, assim, você tem que identificar o que naquele momento faz mais sentido, que você domina falar. E aí é importante que você tenha uma noção da realidade antes que você desista dos seus sonhos, né? Falando aqui do Clube dos 5%, a gente vai falar um pouquinho. Eu não tirei isso né, de trás da orelha, né? Vou compartilhar aqui com vocês a tela para vocês verem. É um pouco, né, sobre a realidade, né, para você entender antes, né, de iniciar aí no seu negócio. Segundo a ICF, né, em abril de 2019, tá? Já existiam cerca de 73 mil coaches no Brasil. Desses 73 mil, apenas 5% conseguem viver trabalhando exclusivamente na área vivendo de coach. Isso aí tá no link aqui, ó. Quem quiser pegar para poder consultar. Hoje já deve estar mais atualizado, tá? Mas esse aqui era um material que eu já tinha. E o Conselho Federal de Psicologia, em 24 de fevereiro de 2020, o Brasil contava com mais de 360 mil psicólogos. Aí você para e pensa assim, meu Deus, existem muito psicólogo, daqui a pouco todo mundo é psicólogo. Mas não é assim, né? Hoje, se trabalhar, né, com o coaching é mais ou menos igual numa empresa privada, numa empresa, né, não sei, no corporativo, né? Não sei se alguém já trabalhou aí numa empresa corporativa, né? Você vê lá, né, os níveis hierárquicos, né? Existem aqui os operacionais, né, os níveis de júnior, né, de sênior, coordenador, vice-diretor,
supervisor, né, gerente, vice-diretor, diretor, CEO. Então, é assim também. Nem todo mundo chega no topo, não é verdade? Alguns dessas pessoas, elas batalham muito, mas não saem do lugar. E aí é preciso entender o porquê que alguns conseguem e outros não, né? E às vezes a gente fica tão bitolado, né, em querer que o negócio dá certo, mas por quê? Fica se comparando com a realidade de outros coaches, de outros mentores, de outros profissionais, né, na sociedade. E aí você fica, né, faz uma confusão mental, se desespera, e aí começa o seu negócio, e aí já quer da noite para o dia estar faturando, né? Isso, gente, isso aqui não tem obrigatoriedade, tá? Não é faturar 6 em 7, não tem promessa disso. Você tem que estar atento ao que você quer para o seu negócio, a sua realidade. Não se compare, isso não diz nada que você não vai dar certo. Pode ser hoje né, nessa pesquisa, 5% dos coaches de quem fez coaching vivem de coaching. Mas você pode chegar nesse percentual, né? O número pode aumentar, o percentual pode aumentar. Você tem que aprender, né, a trabalhar né, a entender o seu negócio e começar a estruturar ele desde o início, não querer logo já começar, né? Alguns dão certo, sim, mas realidade de cada um, né? Aí eu vou trazendo aqui mais um pouquinho sobre a realidade, sobre a população, né, brasileira, né? Essa pesquisa foi em fevereiro também, 27 de fevereiro aqui a pesquisa foi feita. E o Brasil, ele possuía 211 milhões, 179 milhões e 83 pessoas. Né? Isso foi antes do coronavírus, agora eu já nem sei mais como que tá. Mas isso aqui é só para você entender que, vamos supor, né? Vamos trazer aqui para o mundo atual. Vamos supor que daqui a 30 anos, 10%, daqui a 30 anos, se a gente tivesse uma eleição de presidente por ano, em 30 anos, Deus me livre, né? Então, graças a Deus que não tem, mas é só uma suposição. Daqui a 30 anos, quantos presidentes a gente teria? Isso aí é contando que tem gente que está nascendo agora e que pode ainda vir a tentar ser também, né? 30 pessoas conseguiriam ser presidente. E você acha que só 30 pessoas querem ser presidente? Tem muito mais do que isso envolvido, né? Com toda certeza, tem muito mais do que isso. Então, a gente às vezes fica muito bitolado, né? Muito. Aqui a gente coloca aquela. Eu esqueço aquela tinha uma viseira, né? Não sei, que eles colocam em burro, né? Nos cavalos, assim, ó, e que você só olha aqui para frente e você fica se comparando com o negócio dos demais. Você fica se comparando com quem já tem 5, 6, 10 anos no mercado e que agora estão superfaturando, que estão virando autoridade nas mídias, né? O quanto essas pessoas não batalharam antes para chegar onde elas estão hoje. Então, eu quero, né, eu tenho um convite, né? Quem quer vir comigo e entrar no Clube dos 5? Eu trouxe o ticket aqui para vocês, ó. O ticket para você que quer fazer parte desse Clube dos 5, né? A gente tem, às vezes fica com muita... independente, né, da área que você quer escolher, né, existe uma pirâmide, né, que seleciona e filtra, né, a sua carreira, né, que filtra ali o seu negócio, né, e essa disputa ela é real. Agora, você está disposto a gerar resultado para que o seu negócio dê certo, para que o seu negócio alavanque, para que o seu negócio saia do zero e vá até onde você quer viver, né, do seu negócio por mês? Mas para isso, você sabe que precisa
você sabe o que você precisa fazer para gerar esse resultado? E você tem essa força necessária para ser congruente, consistente, respeitando os seus princípios? Né? O que diferencia os 5% de que se destacam em suas áreas de atuação para aqueles que geram, né, resultados incríveis e podem ser muito bem remunerados para os outros 95% que querem, que tentam, mas não chegam lá? Você sabe qual a diferença? Você aprender a fazer o seu caminho, não esperar que venham respostas milagrosas, pessoas que vão resolver todos os seus problemas. Você precisa fazer o que é necessário, abrir os seus caminhos, né? E abrir o seu caminho no mundo do desenvolvimento pessoal é você conhecer o seu negócio, conhecer os seus produtos e serviços, saber saber a transformação que você gera, né? Conhecer o seu cliente e entregar muita qualidade para ele, né? Por fim, né? É essencial que você tenha a habilidade de se comunicar, né? Isso aí é o mais importante. Deixa eu parar aqui.